Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, telespectador, estamos aqui para o terceiro programa sobre farmácia magistral com Marco Antônio Perino, dono da Arte Farma, farmacêutico com grande experiência na área. E agora, Perino, primeiro, muito obrigado. E esse terceiro programa, agora sim, agora a pergunta não é de 1 milhão, é de muitos milhões. Fala-se muito dos tratamentos usando cannabis, principalmente o CBD, que é o canabidiol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É possível o paciente ter acesso a esse tratamento numa farmácia de manipulação? Quais seriam as indicações do canabidiol? Eu acho que é um tema muito atual. Eu sei que você participa de comissões nacionais para discussão desse assunto. Quero que você esclareça o nosso público, porque isso gera muita dúvida e seria muito bom aproveitarmos esse espaço e uma pessoa com o teu currículo para explicar para o nosso telespectador. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. É um tema realmente que é bastante polêmico, né? Ele tem muita polêmica em volta do assunto e é importante que a gente entenda bem, quando a gente fala de cannabis, né, que a cannabis é uma planta que, na verdade, tem muitos ativos, né? E esses fitoativos, eles têm efeitos, obviamente, no nosso organismo e a gente tem que diferenciar entre os ativos dois principais, o THC e o CBD. Né? O THC é o tetrahidrocannabinol. O THC, popularmente chamado, né, de THC, é o que dá o efeito cognitivo nas pessoas. Quando eu falo efeito cognitivo, isso, falando numa linguagem mais popular, né, é o que dá o efeito de euforia, alegria, o efeito que as pessoas normalmente, quando falam da maconha, vem à cabeça, né? Uma droga. É o que normalmente o usuário da maconha procura. Isso, exatamente. Tá. Então, a pessoa que é viciada, né, que faz uso da maconha, ele faz esse uso para obter o THC. Quando ele fuma a planta, fuma as flores da planta, que é a parte da planta que tem a maior concentração, né, dos ativos. Folha, é a flor. Não é a folha. A folha, na verdade... Olha que interessante, agora estou aprendendo mais uma, olha aí. É a inflorescência, são as flores. Então, os ativos, tanto o CBD quanto o THC, e ela tem mais de 100 outros ativos, o CBG, tem um monte de ativos. Esses ativos, eles estão todos na flor e não estão na folha. Na folha. Agora, interessante porque o cânhamo, por exemplo, ele é usado inclusive as fibras na indústria, para uma série de coisas. Então, quando a gente fala de cannabis, é um mundo de oportunidades na indústria, na área medicamentosa, né, para doenças refratárias que a pessoa não encontra outro tratamento. Mas vamos lá, deixando claro então, a gente tem os dois principais ativos, o THC, que é o que dá efeito, que dá euforia e que tem um poder de trazer a pessoa ou levar a pessoa ao vício muito representativo. Né? E a gente tem o CBD. O CBD, que é o canabidiol, ele na verdade é um óleo extraído da cannabis, mas ele não tem efeito no sistema nervoso central a nível de dar euforia. Então ele não dá dependência, também da flor. Mas ele não causa dependência química e nem dependência psíquica. Né? Então a gente tem o CBD, que é um produto extremamente seguro nesse quesito de não causar dependência e não causar efeitos de euforia, efeito cognitivo. Né? Mas tem efeito importante no que a gente chama de sistema canabinoide, que todos nós temos, e aí vem o uso dele na área medicamentosa.
O uso dele já é conhecido há muitos anos, já vem sendo usado em muitos países, já tem muitos estudos, mas as agências reguladoras sanitárias de muitos países ainda têm restrições quanto a colocá-lo na classe de medicamentos, né? Mas hoje, até pela pressão da própria população, dos médicos e da necessidade, porque existem muitas doenças, vou citar só para a gente falar de uma aqui, síndrome de Dravet. É uma síndrome grave de epilepsia, onde a pessoa tem dificuldade de conseguir o equilíbrio usando os medicamentos, vamos dizer assim, que tem à disposição hoje. E usando, por exemplo, o CBD nas dosagens adequadas, a pessoa consegue controlar uma síndrome de Dravet. Então, para quem tem um filho que tem uma síndrome dessa, não conseguir ter acesso a um produto com qualidade, regulado, no mercado formal, não poder comprar isso numa farmácia como um medicamento para poder disponibilizar para o filho, que não responde a outros tratamentos, a pessoa fica inconformada, né? Claro, e aí acaba indo buscar, muitas vezes no exterior, a Anvisa simplificou alguns formulários para a pessoa importar, mas isso tudo leva tempo, o produto vem de fora, ou aí a pessoa compra no mercado, vamos dizer assim, não oficial. Tem gente que acaba plantando no fundo da casa, não consegue obter o extrato com a concentração adequada, porque isso não tem controle de qualidade, não é feito os testes de controle, né? Então a pessoa não tem um extrato padronizado daquele CBD, então às vezes está dando para o filho uma coisa caseira que ele não sabe a concentração. Então veja, isso acaba gerando um problema muito sério. Tão sério a ponto de que a Anvisa criou uma resolução transitória, que foi a RDC 327, para regular um primeiro uso do CBD no mercado brasileiro. E aí ela foi extremamente restritiva na disponibilidade do ativo para as farmácias de manipulação, por exemplo. E ela restringiu a farmácia de comprar o óleo do CBD e de poder individualizar a dosagem para as pessoas que necessitavam. Mas ela deixou a indústria lançar o produto industrializado, né, durante um determinado período, mas não permitiu que a farmácia nem vendesse o produto industrializado e nem comprasse o insumo para adequar a dosagem para o consumidor final. Obviamente, a gente entendeu que isso era um absurdo e aí cada farmácia buscou os seus direitos e eu, sendo da Arte Pharma, estando à frente das associações, conhecendo bem a regulação e entendendo que isso estava fora do padrão normal, eu fui buscar a justiça, né? E entrei com uma ação na justiça, primeira instância aqui em Jundiaí, ganhei uma liminar, essa liminar a Anvisa recorreu, foi para o tribunal, ganhei no tribunal, eles recorreram novamente e eu ganhei em última instância no STJ, que é a última instância. STF, só questões constitucionais. Então, foi para a terceira instância e eu ganhei a decisão e hoje eu sou a única farmácia em Jundiaí e a gente deve ter menos que 30 farmácias no Brasil que podem fornecer o CBD e eu tenho hoje uma decisão definitiva transitada em julgado para fornecer o CBD para os médicos e para os seus pacientes em Jundiaí e na região como um todo. E aqui que você atribui, porque veja, se não é a fração que leva a alterações psíquicas, se ela não causa dependência, por que esta resistência da Anvisa a ponto de chegar à última instância judicial? Quando eles recorriam da decisão, alegavam o quê? A grande preocupação deles, e a gente, como eu faço parte de uma comissão pela entidade que eu participo, a Anfarmag, eu faço parte de uma comissão onde eu represento essa entidade, que representa as farmácias de manipulação no Brasil, e eu fui o conselheiro indicado para representar a entidade junto à Anvisa nas discussões sobre a nova legislação da cannabis. Ela está sendo rediscutida e vai ser atualizada. Ela já tem quase 5 anos e ela vai ser atualizada. E a Anvisa
com a avaliação dos últimos 5 anos, deve rever e deve tirar várias restrições que tinham nessa legislação inicial. Certo. Eu diria, Dr. Volpi, que a Anvisa, obviamente, tem uma preocupação que é uma preocupação com a saúde pública, uma preocupação que é lógico que deve ser de todos nós. Mas que também é sua. Sim, também é minha. O ponto é que ela considerava que os insumos talvez não tivessem o nível de qualidade e de conformidade com estudos clínicos adequados para que ela se sentisse à vontade para fazer a liberação com segurança. Mas fitoterápicos, grande parte deles não tem estudo clínico em grau 3, até porque isso é muito comum em drogas e tal, mas fitoterápicos muitas vezes são coisas usadas há mais de centenas de anos. Né? Então, a gente muitas vezes tem dificuldade de ter estudos no nível de outros tipos de medicamento. E como são extratos vegetais, né, fitoextratos, a Anvisa tinha medo do nível de, vamos dizer, de diversidade desses extratos. Certo. Mas cada vez mais, só para dar um exemplo, a gente tem um compêndio que chama Farmacopeia Brasileira. Todos os medicamentos estão listados na farmacopeia e o medicamento que está lá, ele já foi feito toda a análise, controle de qualidade e foi doseado todos os ativos que estão ali dentro daquele composto, dizendo qual é o nível de qualidade de cada produto. Estamos aqui conversando com Marco Antônio Perino sobre o uso medicinal da cannabis. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. Olá, telespectador. Estamos de volta com Marco Antônio Perino, farmacêutico, que nesse terceiro programa está nos falando sobre o uso medicinal da cannabis. Marco, nós conversamos no primeiro bloco desse terceiro programa sobre o CBD, que não é Confederação Brasileira de Desportos, lá do nosso antigo, né? Que é o canabidiol. Agora eu pergunto para você sobre o THC. Como que funciona o uso do THC medicinal? Ele tem espaço, ele tem indicação, para quê? E qual o futuro do uso do THC oficialmente no Brasil, uma vez que já temos tanta dificuldade com o canabidiol que não tem os efeitos do tetrahidrocannabinol? O que você tem para dizer para o nosso telespectador? Eu acho que são etapas que a gente Sim. passa, né? Tá. O CBD, a gente teve uma primeira política da Anvisa bastante restritiva, está sendo revista, como a gente já citou. Sim. E o nível de acesso à população no CBD deve melhorar bastante a partir do ano que vem, provavelmente a partir do segundo semestre. Tá. Né? Porque a gente deve ter uma regulação menos restritiva. Quanto ao THC, eu acho que é um novo capítulo e a gente ainda deve levar bastante tempo no Brasil. Ou seja, a briga vai começar. Vai começar. Na verdade, o uso medicinal do THC, a gente falou muito que o CBD é totalmente medicamentoso, não tem efeito de euforia, efeito para deixar a pessoa dependente e tal. E o THC é o que tem esses efeitos e portanto, a pessoa pode imaginar, bom, então a nível medicinal se fala do CBD somente? Não. O THC também tem seu espaço, também tem seu uso medicinal e eu posso citar alguns, principalmente na questão da dor. A gente tem muitos pacientes que estão em estados, em tratamentos paliativos, aonde a gente, para fazer o tratamento de dor, a gente tem outras drogas? Tem, mas são drogas também com vários efeitos colaterais, com vários problemas. E o THC tem se mostrado um produto extremamente importante para essas situações, por exemplo, em oncologia, em várias patologias, né, em outras síndromes, tal, que
é muito importante o uso do THC e o THC tem sido usado com grande benefício ao paciente, né? Então, o resultado, e eu não estou citando muito os usos e as indicações, porque hoje a gente tem uma restrição, inclusive para fazer isso. A gente não pode ficar citando, olha, o CBD serve para esse tipo de coisa, para isso aqui e tal, porque a legislação ela é tão restritiva que ela não permite que a gente cite as indicações. Só para o senhor ter uma ideia. Deus. Né? Então, a gente não pode ficar divulgando isso até para não estimular as pessoas a se automedicarem. Mas eu diria o seguinte, hoje a farmácia de manipulação, ela atende uma prescrição médica. Ela não prescreve, ela não indica um CBD. Né? Não é uma receita simples. Exatamente. Que o pode pegar em qualquer ela lugar. exige uma notificação B, que é um controle, que tem numeração, o médico tem que mandar fazer um determinado número. Então tem toda uma regulação, né, que não permite que a pessoa simplesmente chegue numa farmácia. Ele pode comprar isso num mercado totalmente extraoficial, mas não numa farmácia, né? Então não faz sentido, mas a gente não pode fazer divulgação para o consumidor final e falar de indicações, até para evitar automedicação e tal. Mas sempre lembrando que é sempre com receita médica. Agora, o THC, então, tem sua indicação, tem o seu espaço, principalmente na área de dor, área oncológica, neurológica também, né? E é usado em muitos países com sucesso muito grande. Só que no Brasil, a gente tem o lado da agência reguladora, da Anvisa, que é técnica, mas a gente sabe que o governo também tem uma influência grande na área técnica e tem uma influência política. Então a gente tem um congresso hoje que tem uma restrição muito grande quanto ao THC, né? E entende que liberar o THC de repente, estar liberando a droga para as pessoas, né? Então, quem sabe que essa liberação pode ser feita com todo cuidado, com controle, tal, a gente tenta, e o próximo capítulo é tentar sensibilizar as pessoas da necessidade do THC e conseguir ter o THC, trazer o THC de fora, já industrializado, concentrado, para que a gente possa usar como medicamento com todas as restrições, toda a legislação, com todos os controles, né? E a última etapa que o Brasil precisaria vencer, mas essa eu acho que está mais longe ainda, é ter o plantio aqui. Então vamos pegar, por exemplo, que você diz, o oficial, plantio, né? Oficial. Porque o extraoficial já existe. O extraoficial já está aí. O senhor tem toda a razão. Tempo. O senhor tem toda a razão. O plantio autorizado. Autorizado. Isso me faz lembrar daquela música do Bezerra da Silva. É né? verdade. Não sou agricultor, não conheço a semente, né? Mas vamos lá. Mas é verdade. Por exemplo, teve agora um congresso, há menos de 15 dias, eu participei em São Paulo, teve uma mesa, né, onde eu não participei representando a Farmag, foi um colega meu que participou da mesa do painel, mas tinha pessoal, inclusive uma pessoa que planta hoje a cannabis no Uruguai, totalmente oficial. Ele tem uma fazenda, todas as plantas têm origem, tem classificação, tem todo estudo botânico, tem toda a rastreabilidade e ele faz e extrai os produtos, e verticaliza tudo, desde a plantação até a extração, a produção dos óleos, né, THC, CBD, para uso medicinal. E ele não consegue nem exportar isso para o Brasil. Imagina, o Brasil está muito longe ainda de ter uma plantação oficializada, com toda a regulamentação, com todo o cuidado. Então o que a gente vê muitas vezes é simplesmente mais fácil proibir, né? Então as pessoas proíbem. E quando proíbem, como a necessidade às vezes é muito grande, as pessoas acham outras brechas e acabam se medicando com produtos que não têm qualidade, não têm origem, não têm controle, né? Isso é muito ruim. Então, ainda o uso do THC no Brasil, medicamentoso, eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande e eu não vejo isso a curto prazo acontecendo, infelizmente. É interessante porque a cannabis ela tem um aspecto médico, o aspecto farmacêutico, o aspecto religioso e o aspecto político. Então, é um espectro tão grande de forças envolvidas
que aí na dependência de para que lado isso vai guinar, independente, a exemplo do que você falou no primeiro bloco do programa sobre o CBD, você terá isto a curto prazo no caso do THC. E aí volta a pergunta de um dos programas anteriores, estaria o Brasil ficando para trás no fornecimento desses óleos? Eu não tenho oficial? Dúvida. Não tenho dúvida. E daqui a um tempo a gente vai ter que importar, como a gente importa vários insumos da Índia, Exatamente. Sendo que nós temos um território enorme, e aqui no Uruguai o colega planta, então assim, é interessante porque vai aparecendo, né? E a gente vai vendo o porquê que em muitas coisas no mercado farmacêutico o Brasil ainda engatinha. E para finalizarmos, Perino, o que eu aprendi com você hoje, e eu tenho certeza que você em casa também aprendeu, é muito grande. Eu queria, para finalizarmos esse programa, agradecer muito a você e falarmos sobre os 40 anos de vida da Arte Farma. O que representa esses 40 anos para você, que começou esse negócio hoje olha essa história vitoriosa? E quais novidades você tem para contar em primeira mão aqui para o nosso telespectador? Primeiro, é uma satisfação enorme. Agradeço a pergunta, porque ela me permite falar um pouquinho do que é o nosso propósito de vida, né? Falo propósito de vida e queria pessoalizar isso, porque eu sou farmacêutico e me formei, e a minha esposa também na mesma faculdade, foi minha caloura, já citei isso antes, e eu diria que esse propósito é compartilhado por nós dois, né? Pelo casal. A gente realmente, desde o início da nossa carreira, a gente foi para o segmento de farmácia, onde a gente viu que a gente podia usar o que a gente tinha aprendido na faculdade para fazer o bem e cuidar das pessoas, né? E isso tem sido o nosso propósito de vida desde então. E a gente, tudo que a gente fez ao longo desses 40 anos, teve muito investimento. Eu diria que a gente começou com muita dificuldade e durante mais de 10 anos a gente investiu praticamente 100% do que a gente conseguia obter ali daquele trabalho de lucratividade no próprio negócio, né? E trabalhamos muito. A farmácia durante 10 anos foi o nosso único filho. Eu costumo dizer isso. Depois a gente teve os filhos, a gente tem que dar atenção para a família, né? Muda um pouquinho, mas a gente nunca deixou. A Eliette trabalhou, e eu lembro até hoje, nas 2 gestações, e graças a Deus ela teve essa sorte, ela trabalhou até a véspera do parto e voltou a trabalhar um mês depois, né? Então a gente tinha um apoio familiar importante, conseguiu, mas eu diria que a gente conseguiu realmente, nos dedicamos muito, né? E depois desses 40 anos, a gente vem crescendo nesses últimos 40 anos e reinvestindo na empresa. E hoje o nosso maior orgulho, a maior novidade que a gente pode dizer é poder estar lançando, né, um novo laboratório, estar inaugurando um novo laboratório com o que há de mais moderno no mundo. Não é no Brasil, no mundo. A gente tem equipamentos hoje que a gente usa dentro do nosso laboratório, né, focados para o segmento magistral, mas que são equipamentos semi-automatizados, alguns totalmente automatizados, para poder realmente trabalhar e formular e desenvolver produtos cada vez melhores e mais adaptados à necessidade do nosso paciente. Exatamente. Olha, que orgulho. São 40 anos de história, 100 profissionais, 3 milhões de investimento só neste novo laboratório para você. Esse é um orgulho não só para o jundiaiense, para o indivíduo do estado de São Paulo, mas para todo o brasileiro. Realmente, Perino, um case de sucesso. Eu quero agradecer muito as entrevistas que você nos deu aqui. Foram 3 programas e olha, teria assunto aqui para a gente ficar ainda muito mais tempo conversando. Eu agradeço demais. Este realmente é mais um programa para você que quer saber de saúde, quer temas de qualidade. Estamos aqui, canal 25 ou 525 NET, o seu encontro semanal com a saúde.
Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.